Um projeto de telecomunicações envolve a infraestrutura necessária para a transmissão de áudio, vídeo e dados. Inclui componentes como tubulações, cabos e roteadores para criar uma rede robusta e segura, de forma a atender às necessidades presentes e futuras de uma edificação. Ao acessar o menu Instalações, o projeto passará a ser mostrado em modo Map, que mostra os elementos de instalações sobrepostos aos elementos de arquitetura. Vamos iniciar o lançamento das instalações de telecomunicações pela caixa de entrada, que conecta a rede externa da operadora à rede interna do edifício. No menu Telecomunicações, pressione o botão Caixas de distribuição. Em seguida, clique em Abrir componentes de arquivo. Com um duplo clique com o mouse, selecione o componente Caixa de passagem de telecomunicações no piso. Aproxime o cursor do mouse sobre o piso ou terreno, no local onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar a caixa de passagem na posição desejada, confirme clicando o botão do mouse. A caixa de distribuição de telecomunicações serve para organizar, conectar e gerenciar fisicamente os cabos de redes de comunicação. Usando novamente o comando Caixas de distribuição, selecione agora uma entre as caixas número 2 a 5 disponíveis, de acordo com as necessidades de seu projeto. Aproxime o cursor do mouse da parede onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar a posição desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Para criar a tubulação de ligação entre as duas caixas, selecione a caixa de passagem de entrada. Triângulos na cor laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para início das tubulações. Clique sobre um dos triângulos para iniciar o processo de lançamento da tubulação. Em seguida, indique os pontos necessários para criar o caminho até a caixa de distribuição. O modo Armação de arame pode facilitar a visualização das saídas de tubulações das caixas. Ao capturar com o assistente Alinhar pelos objetos um dos pontos de entrada da caixa de distribuição, o lançamento será finalizado e a tubulação adicionada ao projeto. Você poderá selecionar a tubulação e modificar o tipo do componente no inspetor de objetos, alterando o diâmetro nominal caso necessário. Podemos iniciar agora o lançamento das tomadas e pontos de telecomunicações. No menu de Telecomunicações, pressione o botão Pontos e, em seguida, clique sobre Abrir componentes de arquivo. Na coleção de pontos de telecomunicações, selecione o componente Tomada de telefone interna e pressione OK para confirmar. Será solicitado que indique qual é a caixa de origem para o ramal. Clique sobre a caixa de distribuição no projeto. Ela será indicada nas propriedades do inspetor de objetos. Caso seja necessário alterar, clique sobre o botão Origem e indique no projeto a nova caixa de origem para o ponto. No controle abaixo, você poderá indicar o número do ramal de telefonia correspondente ao ponto que será adicionado no projeto. Aproxime o cursor do mouse de uma parede no local onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar o ponto de telefonia na posição desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Observe como os pontos adicionados passam a ser representados no modelo 3D. Repita o processo para adicionar todos os demais pontos de telefonia previstos para o projeto, sempre observando e indicando corretamente a caixa de origem e o ramal. Para inserir os pontos de rede, o processo é bem similar. Clique sobre o botão Pontos. Abrir componentes de arquivo. E selecione o componente Ponto de rede. Indique no projeto a caixa de distribuição que roteador será instalado. Aproxime o cursor do mouse de uma parede no local onde pretende inserir o componente. Quando a previsão mostrar o ponto de rede na posição desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Continue a operação até inserir todos os pontos de rede previstos no projeto. Depois de lançar todos os pontos de telefonia e rede, poderemos iniciar o processo de lançamento das tubulações, ligando os pontos às caixas de distribuição. Para lançar a tubulação entre a caixa de distribuição e um ponto na mesma parede, siga os seguintes passos. Selecione a caixa de distribuição.
Marcações triangulares em laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para as saídas de tubulações. Clique sobre o triângulo laranja do lado mais próximo ao ponto que deseja ligar. O lançamento da tubulação será iniciado. Aproxime o cursor do mouse sobre a parte superior do ponto de telecomunicações. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar o sinal de captura da tubulação, confirme clicando com o botão do mouse. O processo de lançamento será encerrado e a tubulação adicionada ao projeto. O sistema poderá inserir automaticamente pontos intermediários para melhor ajuste da tubulação. Já vou aproveitar para ligar o outro ponto na proximidade. Para criar uma tubulação passando sobre a laje, selecione novamente a caixa de distribuição e clique sobre uma de suas marcações triangulares na parte superior. Nas propriedades do inspetor de objetos, clique sobre o comando Subir ao teto. Clique agora na saída de tubulação na parte superior do ponto de telecomunicações de destino. A tubulação será criada e o lançamento finalizado. Novamente, aproveite para ligar a caixa ao lado. Para criar a tubulação passando abaixo do piso, selecione mais uma vez a caixa de distribuição. Clique sobre uma das marcações triangulares em laranja na parte inferior do componente. Nas propriedades do inspetor de objetos, clique sobre o comando Abaixo do piso. Indique pontos intermediários sob o piso se necessário. Para finalizar o lançamento, clique sobre a saída de tubulação localizada na parte inferior do ponto desejado. Conclua o lançamento ligando as caixas adjacentes. A indicação da tubulação é posicionada inicialmente no centro da projeção em planta da tubulação. No entanto, você poderá reposicionar para evitar sobreposição com outros elementos do projeto. Selecione a tubulação. Clique sobre o triângulo na cor cinza que marca a posição da indicação. Então, indique um novo ponto de destino para a posição. Caso o ponto indicado seja próximo da tubulação, a indicação será desenhada acompanhando o ângulo do segmento. Caso contrário, será criada uma linha de chamada. Para retornar o posicionamento da indicação ao modo automático, selecione a tubulação e, nas propriedades do inspetor de objetos, marque a caixa com a opção Ajustar indicação. Vamos agora lançar o sistema residencial de interfone. Clique sobre Caixas de distribuição e, em seguida, Abrir componentes e arquivo. Selecione o componente Interfone, Vídeo Porteiro, Caixa e pressione OK para confirmar. Aproxime o cursor do mouse da parede na posição onde pretende inserir o componente. E quando a previsão mostrar o interfone na posição desejada, clique com o botão do mouse para confirmar. Agora, utilizando o comando pontos, carregue para o projeto o componente Interfone monofone com vídeo. Indique como caixa de origem a unidade externa do interfone. E adicione ao projeto na posição desejada. Selecione a unidade interna e clique sobre o triângulo laranja na parte inferior do componente para iniciar o lançamento da tubulação passando pelo solo, indicando todos os pontos necessários para chegar à unidade de interfone externo. A biblioteca ainda conta com pontos para alarme, incluindo sensores magnéticos e de presença, circuito fechado de televisão com câmeras IP e analógicas, e pontos para antenas de TV. O processo para inserção é o mesmo. Depois de lançar todas as caixas e pontos de telecomunicações previstos no projeto, clique sobre o botão Atualizar fiação. Esse procedimento adicionará as fiações indicadas dentro das tubulações, ligando os pontos às respectivas caixas de origem. Além disso, o processo também poderá informar se há algum problema com o lançamento da instalação, como, por exemplo, um ponto que não esteja conectado por tubulações à caixa de origem. Para criar a planta de telecomunicações, clique sobre a aba Projeto para abrir o gerenciador de projeto. Com o botão direito do mouse, clique sobre o item da disciplina Telecomunicações e, no menu, selecione o item Planta de telecomunicações. Indique 2 pontos para determinar o retângulo de abrangência da planta baixa. Alterne para o modo Pranchas do projeto e arraste a planta de telecomunicações para o desenho.
Indique um ponto para especificar o local de inserção. Selecione o carimbo da prancha e, nas propriedades do inspetor de objetos, altere o componente de carimbo milímetros para carimbo telecomunicações, ou seu selo personalizado para essa disciplina. O sistema oferece ao projetista alguns detalhes prontos para serem inseridos no projeto. No gerenciador de projeto, clique com o botão direito do mouse sobre o item da disciplina Telecomunicações e, no menu, selecione o item Detalhes. Selecione o detalhe desejado e pressione OK para inserir no projeto. Já estão configuradas algumas tabelas com símbolos e quantidades de componentes de telecomunicações. Clique com o botão direito do mouse sobre o item da disciplina Telecomunicações e, no menu, selecione o item Tabela de pontos. A tabela deverá aparecer na relação de tabelas. Arraste a tabela para o desenho para inserir na prancha. Repita o processo para criar e inserir as tabelas de caixas, tubulações e fiações da disciplina de telecomunicações. Cada equipamento ou tubulação está associado a uma composição de custos com os respectivos códigos SINAP, permitindo quantificar e precificar os componentes lançados no projeto, facilitando a criação de orçamentos. Por fim, você poderá exportar todo o projeto da disciplina para um arquivo IFC. Clique com o botão direito do mouse sobre o item da disciplina Telecomunicações e, no menu, selecione o item Exportar IFC. Na janela Exportar disciplina para, indique a pasta, o nome do arquivo e clique sobre o botão Salvar.